Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perseveremos juntos em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos. Iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso. Hoje é 3 de maio, estamos gravando o programa que será apresentado amanhã, 4 de maio de 2018. Como temos feito semana a semana, estamos estudando o capítulo 23º, acompanhando a mesma sequência que é estudada no Centro Espírita Paulo de Tarso, tanto na unidade do Jardim Itália, quanto na unidade do bairro Capela. Mais precisamente, nós vamos estudar dentro desse capítulo 23º, intitulado Moral Estranha. E dentro deste capítulo nós vamos dar um foco mais acentuado no item 9, no item que traz aquelas palavras de Jesus quando ele se refere a não vim trazer a paz, mas vim trazer a divisão. Então, lá nas anotações do evangelista Mateus, nós vamos encontrar as seguintes palavras do Mestre: não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Esta passagem encontra-se nas anotações do evangelista Mateus, no capítulo 10, versículos de 34 a 36. Há uma outra passagem que aborda sobre esse tema, que é uma anotação do evangelista Lucas, lá no capítulo 12, capítulo 12, versículos de 49 a 53. Então ele diz assim: vim para lançar fogo à terra, e que é o que desejo, senão que ele se acenda? Tenho de ser batizado com um batismo, e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo, ao contrário, vim trazer a divisão. Pois, doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho, e o filho em divisão com o pai. A mãe em divisão com a filha, e a filha com a mãe. A sogra com a nora, e a nora com a sogra.
Muito bem. Então vejam vocês que essas palavras do Mestre Jesus são palavras muito instigantes, e em muitas ocasiões, muitos dos ensinos do Mestre nós vamos encontrar propositadamente comentários de uma reflexão mais acentuada, porque o objetivo do Mestre, o objetivo dele era e é, e continuará sendo por muito tempo, de nos fazer pensar, de nos fazer refletir. Então, quando ele diz, não vim trazer a paz, mas a divisão, é porque ele sabia que, como ele trazia ideias novas, ideias, sobretudo, que mexeriam, que movimentariam as instituições, sobretudo as instituições religiosas do status quo dominante, sobretudo lá do Sinédrio, sobretudo da ordem dos sacerdotes hebreus, ele sabia que quando ele veio trazer a mensagem de solidariedade, de fraternidade, mensagem de igualdade, sobretudo, que isso traria uma oposição à sua ideia, uma oposição a esse sentimento de imagine, né, você amar, os hebreus na época, amar em igualdade de condições os romanos que os dominavam, ou os gregos que anteriormente eram considerados inimigos. E dessa maneira os nossos irmãos hebreus da época, eles consideravam que só se podia amar se fosse hebreu, se fosse judeu. Se não fosse judeu, eu não tinha obrigação de amar. Se era romano, se era grego, se era de outra nacionalidade, eu não precisava me aprofundar no seu envolvimento. E como as ideias de Jesus orientavam para que se amasse, para que se respeitasse indistintamente, evidentemente mexeria com as instituições, traria um desconforto para o comodismo dos dominadores da época, ou seja, faria com que as pessoas se movimentassem, e isso trouxe isso é que iria fazer com que houvesse a divisão. Por isso que Jesus diz, não vim trazer a paz, mas a espada, em algumas traduções, não vim trazer a paz, mas vim trazer a divisão. E, evidentemente, que essas ideias novas revolucionariam a sociedade da época e abriria oportunidades para que essas ideias novas pudessem ser avaliadas e futuramente passariam, como houve mais tarde, passariam a ser predominantes. Tanto é que o Saulo de Tarso, por exemplo, que era um perseguidor de cristãos, antes de encontrar o Mestre na estrada de Damasco, vou até abrir uma aspas aqui, porque quando se fala perseguidor de cristãos, dá uma ideia poética, né, que Saulo corria atrás de cristãos, né, e que nunca ia pegar, né? E não era isso, né? Perseguidor é porque ele não só perseguia, como também mandava prender e mandava matar, né? E julgava com inclemência e ainda mandava matar. E tanto é que muitos judeus fugiram de Jerusalém à época por causa dessa intolerância provocada por Saulo de Tarso. E ele estava indo para Damasco justamente para trazer preso o Ananias. Então, quer dizer, e aí como ele encontra o Mestre na estrada de Damasco, ele não só
Ele não apenas aderiu à nova ideia, como ele se converteu à nova ideia. Ele se transformou, ele se modificou completamente, seguindo os preceitos do Mestre Jesus, e acabou se tornando o maior, como é que se diz? Propagador das ideias cristãs. E por alguns séculos o Império Romano perseguia, mandava matar os cristãos, os mártires nas arenas, até que no século IV, século V aproximadamente, as ideias cristãs passaram a predominar no Império? Não, na sociedade da época, né? Naquela civilização, passaram a predominar, e o cristianismo passou a ser a religião dominante. Passou, inclusive, a ser a religião oficial, né? Isso mesmo. Então, como pontapé inicial, eram essas as reflexões que eu gostaria de fazer, e gostaria de deixar à vontade aí o Fábio, Marcos, fiquem à vontade, Guilherme, para as considerações iniciais. Marcelo, eu vou iniciar aqui. Então, que eu estava lendo aqui um trecho do livro O Consolador, de Emmanuel, e tem uma questão aqui que foi feita ao Emmanuel a respeito disso, né? Não vim trazer a paz, mas a espada. E antes até de ler a resposta que Emmanuel dá para essa pergunta, realmente Jesus, ele não veio, ele veio quebrar os paradigmas, né? Ele veio trazer uma nova lei, né? Uma nova tendência, a lei do amor, né? E realmente ele veio dividir, né? Até tanto que o nosso calendário é antes de Cristo, depois de Cristo. Então ali ele veio trazer a boa nova, enfim, mudar todos os conceitos que outrora era. E responde assim Emmanuel, né? Deixa eu ler a pergunta, que é 304 do livro O Consolador, né, de Emmanuel, psicografado pelo grande Chico Xavier. E a pergunta 304 é assim: qual o espírito destas letras? Não cuideis que vim trazer paz à terra, mas vim trazer a paz, mas não vim trazer a paz, mas a espada. Aí Emmanuel responde assim, até uma resposta um tanto quanto curta, né? Todos os símbolos do Evangelho, dado o meio em que se desabrocharam, são quase sempre fortes e incisivos. Jesus não vinha trazer ao mundo a palavra de contemporização com as fraquezas do homem, mas a centelha de luz para que a criatura humana se iluminasse para os planos divinos. E a lição sublime do Cristo, ainda e sempre, pode ser considerada como uma espada renovadora, com a qual deve o homem lutar consigo mesmo, extirpando os velhos inimigos do seu coração, sempre capitaneados pela ignorância e pela vaidade, pelo egoísmo e pelo orgulho. Então, Jesus realmente trouxe essa espada, para que através dessa espada, que é o ensinamento dele, nós cortássemos esses laços de egoísmo, de orgulho, de vaidade, de ignorância, né? E eu, assim, essa resposta ele daí achei, assim, claro, evidente, vindo de Emmanuel, né? Uma grande sabedoria. E acho que é nessa linha, né? E é interessante, né, Marcos, porque quando você analisa os diferentes ângulos do Evangelho, é impressionante como que parece que é uma sabedoria muito profunda, né? Muito mais profunda do que a gente imagina. Não à toa tem aquela história que o Emmanuel fazia curso de Evangelho em esferas superiores, e ele diz que quando ele voltava desse curso, ele se sentia como se fosse um crocodilo, né? Imagina isso, né? Imagina
a discussão que tinha nesses cursos aí, né? Exatamente. Até que nível eles chegavam da compreensão das palavras de Jesus. Exato. Que não eram meras palavras ditas da boca para fora. Sem dúvida. Né? Era uma coisa muito profunda e era ensinada não para aquele povo daquele tempo, mas para a eternidade. Então nós passaremos séculos e séculos estudando e buscando entender, e o Evangelho vai continuar atual. Impressionante mesmo. E aí, dentro dessa linha, o meu raciocínio era o seguinte, viu, Fábio, antes de passar a bola para você, é que, por exemplo, quando você analisa num contexto coletivo, então não vim trazer a paz, mas a espada, não vim trazer a paz, mas a divisão, é por causa desse conceito de ação, vamos dizer assim, dentro da sociedade, né? Uma visão sociológica, que na sociedade, a ideia nova que surgia, para se implantar, ela provocaria, e ela ia mexer com as estruturas, ia provocar um desconforto. E esse desconforto, vamos dizer assim, né, ia fazer com que nós saíssemos do comodismo. Aqueles que são contra e aqueles que são a favor da nova ideia. Sim. Agora, evidentemente, como é uma ideia que é baseada na verdade, no amor e na justiça, então essa ideia ela vai acabar sendo implantada. É só questão de tempo, pela força natural que essa ideia exerce, que aos poucos essas ideias as pessoas vão compreendendo e vão aderindo e principalmente se convertendo, né? Porque não basta aderir a Jesus, aderir ao pensamento do Mestre. O mais importante é a transformação, e para transformar é preciso a conversão real. Muito bem, e agora quando você analisa isso no contexto coletivo, agora quando você analisa no contexto individual, então quando você tem ideia, quando você tem contato com o pensamento do Mestre, e ainda baseado nos princípios da doutrina espírita, isso também vai provocar um desconforto no seu mundo íntimo, e você vai falar, não, eu não posso continuar cometendo e tendo um comportamento antiético como eu tinha antes. Isso não é compatível com os ensinos do Mestre, não é compatível com esses princípios de fraternidade, de solidariedade, de amor que não espera recompensa. Então, se eu não me transformar, vai ficar um negócio meio pela metade, né? E então, quer dizer, no contexto coletivo ele provoca o fogo, ele provoca a divisão, e no contexto individual nós também ficamos brigando conosco próprio. O eu velho com o eu novo, né? O eu velho com o eu novo, e tanto é que tem um determinado momento que o Paulo, já convertido, em uma de suas cartas, que eu não me lembro qual carta que ele diz assim, que todo o mal que eu não quero fazer, eu faço, e todo o bem, você deve se lembrar, né, Marcos? E todo o bem que eu quero fazer, eu não faço. Entendeu? Então fica aquela briga, né? Aquela luta, e a gente fica lá marcando passo, né? Talvez pelas nossas fraquezas morais, pelas nossas imperfeições, mas também não vamos ficar dando justificativa a vida inteira. Sem dúvida. E sabe, Marcelo, eu lembrei também, quando se fala que vem trazer não vem trazer a paz, mas a espada, e lembrando um pouco do livro também, Paulo Estevam, né, que é uma lição para nós em vários sentidos, né? Tem aquela passagem que ele chega, eu não me lembro a cidade, me desculpa, mas o povo adorava a deusa Diana, e ele chega com aquelas ideias cristãs, e ele teve que fugir da cidade para não ser apedrejado, coisa assim, porque houve uma revolta não só dos sacerdotes que adoravam Diana, mas da população que vivia em torno
daquela adoração vendia lembranças do comércio, provindo daquela imagem. Que coisa, hein? Ele chegava com uma realidade que era a palavra de Jesus, né? Nossa, e quase ali ele foi preso, não sei, alguma coisa aconteceu, não me lembro, mas alguma coisa aconteceu com ele teve que fugir. Senão ele seria morto ali, porque o povo se revoltou, o povo mesmo se revoltou contra aquelas ideias. Não, você é quase um herege. Então é algo, você vê, isso é também o conflito gerado pela ideia da renovação que Jesus vem trazer, né? E isso aconteceu também na Idade Média, né? Uma ideia cristã, você era considerado ou qualquer coisa fora do comum, contrária àquela ideia que a igreja colocava naquela época, a pessoa era sacrificada, morta, né? Condenada à morte, enfim, né? Isso também a espada, né? Não teria paz quem fosse defender as ideias cristãs, né? Não teria realmente muita paz. E muitas vezes foram mortos pela espada. Também tem essa visão, né? Eu estava pensando aqui, assim, Jesus ele caiu não, né? Ele planejou vir dentro desse contexto, né? Da tradição hebraica dominada por Roma. E os dois tinham uma coisa em comum, que era assim, os dois gostavam de dominar. O povo hebreu gostava de dominar, né, de dominação. Eles tinham o Deus dos exércitos, não é? Não é isso? Eles eram um povo guerreiro, vamos dizer assim, que brigava com quem eles encontravam no caminho. E uma outra coisa que eles tinham, e o povo romano a gente sabe que não precisa nem falar, né? Chegaram a conquistar todas as áreas ao redor do mar Mediterrâneo e formou um império gigantesco, né? Que vai do norte da África até a Europa, toda a volta do mar. Então eles tinham essa tendência de domínio em comum. E outra coisa que eles tinham em comum era castas. Os romanos, eles tinham os patrícios, né? E o povo, e os escravos, eles não se misturavam, né? Quem nasceu fica esse até o fim, né? E o povo hebreu tinha também castas, né? Eles se dividiam também. Para você ser sacerdote, você tinha que ser da tribo de Levi, senão você não podia. Exatamente, isso mesmo. Se você fosse samaritano, você já não era aceito, por quê? Porque você sofreu influência daquela cultura lá, quando o seu povo foi escravizado. Então eles eram muito separatistas, né? E interessante que Jesus, no seu planejamento, eles colocam esses dois povos juntos, né? Um como dominador e o outro como dominado. Talvez o mais orgulhoso sendo dominado, né? O mais ignorante dominando, vai saber. Então é assim, que no caso ficou mais forte, né? Ignorante que eu falo das coisas espirituais, porque das coisas físicas eles não eram, né? Então assim, é uma sinergia, é uma simbiose, vamos dizer assim, né, entre esses dois povos. E Jesus vem nesse meio aí, onde está imiscuído, onde está tudo misturado, essa sede de poder, essa sede de casta, de divisão, essa sede de conquista, essa, né? Intolerância, e ele vem nesse meio aí. Aí ele vem com as ideias cristãs que a gente conhece, né? Como não vai causar vamos falar lá em Santa Rita, uma reviravolta? Como que não vai causar? Como que não vai causar? Né? Como que não vai causar um reboliço? Como que não vai causar um desconforto? Né? Num lugar... Tanto é que num determinado momento, um pouco antes até de Jesus ser preso, o sacerdote Caifás
o sacerdote Caifás lá do Sinédrio, ele diz: é preciso morrer alguém. Alguém tem que morrer. Tá lá nos evangelhos isso. Alguém tem que morrer. Mas por quê? Por causa da transformação que essas ideias provocaram. Entendeu? Entendi. Evidentemente que na visão dos sacerdotes mais tarde, o vilão da história era o mestre. O vilão era o mestre. Só que é o seguinte, tem um determinado momento que o Gamaliel, lá na obra Paulo e Estevão, o Gamaliel fala para o Saulo, que o Saulo ainda era doutor da lei, ele não havia se convertido aos ensinos do mestre. Aí o Gamaliel fala assim para o Saulo: Saulo, é o seguinte, se essas ideias forem de Deus, elas são a manifestação da verdade. Querendo nós ou não, elas se implantarão. Agora, se não forem ideias de Deus, pensamentos elevados de Deus, elas vão desaparecer espontaneamente, vão sucumbir. Entendeu? Então teve esse diálogo de Gamaliel com Saulo de Tarso. E isso aconteceu no momento em que Gamaliel intercedeu para que João, Tiago e Pedro, que estavam presos, João, Pedro e Estevão, que estavam presos, que a ideia de Gamaliel é que soltasse todos, que todos fossem libertados. Só que Saulo queria a cabeça de alguém, então ele não abriu mão do Estevão. E o Gamaliel acabou cedendo, né, por questões políticas, aquela coisa toda, ele acabou cedendo. Só que ninguém conta, né, que depois o Gamaliel tornou-se adepto dos ensinos de Jesus, transferiu-se para Palmira, morou lá em Palmira nos últimos anos da sua vida. Palmira, e depois no deserto, né? E depois Saulo de Tarso depois, quando ele se converte às ideias do mestre, então ele vai visitar Gamaliel lá em Palmira, e lá ele recebe uma cópia do Evangelho de Mateus que o Gamaliel havia recebido quando o Gamaliel fez uma visita lá na Igreja do Caminho. Que coisa bonita. Então eu só queria falar essa história do contexto aí, que é dentro do que você estava abordando, né? Então, você quer concluir? Ou nós podemos fazer a pausa e vamos fazer a pausa, depois vamos fazer uma provocação. Aí a gente vai na provocação. Então nós vamos fazer uma pausa musical e retornamos em seguida. Eu não tenho asas para voar, nem sonho nada que não seja de sonhar. Sou um homem simples que nasceu das entranhas de um ato de amor. Seria a primavera feliz se a voz dos homens entoasse a paz, se o dom dos homens fosse a arte de amar, se a luz dos homens fosse Emanuel.
se a arte de amar, se a luz dos homens fosse Emmanuel. Retornamos com o programa Momentos Espirituais, hoje discutindo sobre o capítulo intitulado Moral Estranha de O Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no do item 9 em diante, quando o mestre nos ensina: não vim trazer a paz, mas a divisão. E aí, Fábio, quais são as reflexões que você gostaria de nos provocar? Então, a gente estava falando, né, do contexto onde a ideia de Jesus é essa, é fazer provocação, né? Só que é provocação para o bem, né? Para o bem. Ou seja, é ventar para causar o desequilíbrio mesmo, para você criar base, né? Aprender a se equilibrar. Então, ele veio nesse contexto aí, né, dos hebreus dominados pelos romanos, sendo que eles tinham muito em comum em relação à ânsia de dominação, de poder, de separação de castas, né? Ou seja, tinha muito orgulho e ignorância misturado aí nesse casamento entre as duas culturas, as duas nações. E Jesus vem com uma cultura, com uma filosofia, com o Evangelho, né, que é completamente novo até então, né? Não é mais afim dessa cultura de castas e de dominação e de adoração que eles tinham. Então, obviamente que ele ia causar desconforto, ia causar divisão. E, além disso, uma ideia nova, ela encontra resistência proporcional, né, ao perigo que ela apresenta para os interesses vigentes, né? Então, se eu tenho interesses, como o povo que você falou, Marcos, tinha na adoração de Diana, né, comércio que isso gerava para a cidade, aí chega uma pessoa com ideias cristãs, completamente espiritualizadas, sem imagens, né, sem adoração, que vai acabar com o comércio da cidade, que vai acabar com a renda das pessoas. Eu quero mais acabar com esse cara que vem aqui trazer essas ideias novas que vão acabar com a minha estabilidade econômica, com o meu bem-estar, né? Então, a ideia nova encontra resistência proporcional ao perigo que ela apresenta para os interesses vigentes. E aí, pensando nisso, eu queria que nós pensássemos o que significa essa frase que Jesus falou, ó. Eu não sei a resposta dela, tá? É só para todo mundo pensar junto. Tenho de ser batizado com um batismo. Tenho de ser batizado com um batismo. E quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. O que será que Jesus quis dizer com isso? O que seria, simbolicamente falando, né, o batismo? E ele tinha que ser batizado por esse batismo, e ele desejava muito que ele se cumprisse. Nesse contexto, nessa fala nossa aqui agora, o que será que isso quer dizer? Isso tudo que eu falei foi para dar uma introdução para essa frase. Então, eu entendo da seguinte maneira, o Fábio, Guilherme, Marcos, amigos e estimados ouvintes. Eu vou substituir a palavra batismo por identificação. Uhum. Então, tenho de ser identificado. Como é que é a frase? Tenho de ser batizado com um batismo. Tenho de ser identificado com uma identificação. Uhum. Que mais? E quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Quanto me sinto desejoso que isso se cumpra. Então, quando o nosso querido João Batista batiza Jesus, ele fazia... Quando João Batista batizava as pessoas, aquilo era um ato simbólico, porque João Batista
pregava a renovação moral, ele pregava aquilo que o Espiritismo fala hoje, né, de reforma íntima, pedreiros da alma, renovação íntima, aquela coisa toda. Era um renascimento. Um renascimento. Um homem novo. E mergulhar nas águas do Rio Jordão era um símbolo para que as pessoas, quando voltassem da água, elas se sentissem estimuladas para levar adiante aquela renovação que foi proposta pelo João Batista. Evidentemente que João Batista reconhece o Mestre e reconhece a grandeza do Mestre, porque quando o Mestre entra na fila para ser batizado por João Batista, que também era médium, identifica a grandeza do Mestre, porque ele ouviu aquela voz: este é o meu filho bem amado, que é aquela passagem que ocorre quando Jesus está diante de João Batista. E João Batista ainda fala para o Mestre: mas é eu que tenho que ser batizado por você e não o contrário. Aí o Mestre diz: por ora é importante que assim se faça. Ou seja, ele queria ele queria que o símbolo fosse cumprido da identificação do Mestre, da identificação do Messias. Quando ele diz: tenho sede de que isso se cumpra, ou seja, tenho sede de que isso se cumpra, que é a identificação da trajetória do Mestre, de todo o comportamento ético, moral elevado que ele teve, de nos trazer os princípios da fraternidade, da solidariedade, do amor que não espera recompensa. Ou seja, a nova vida. A nova vida. Né? O renascimento. E é muito interessante isso. O que eu vou falar não é afirmando, não tenho a pretensão de afirmar, mas é que isso me lembra aquele Salmo 22, o Salmo da identificação do Messias. O Salmo 22, evidentemente, ele vem antes do Salmo 23. O Salmo 23 é o mais famoso. Como é que é o Salmo 23? Eu sou... Como é que começa o Salmo 23, gente? Meu Deus. Não lembro. Ainda que pesquisasse. Eu me esqueci agora. Mas no Salmo, o Salmo 23, eu só citei o Salmo 23 porque é o mais famoso, é o Salmo de Davi. Aí você me ajudou aqui, né? O nosso querido Marcos me ajudou. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É isso aí, é o que começa com esse daí. Eu pensei que ia falar dos vales das sombras e da morte. Não, mas não é isso. O que eu queria dizer é que o Salmo 22, ele é antes do Salmo 23. E o Salmo 22, pouca gente valoriza, e está perto do Salmo que é mais famoso, que é mais popular, né? Vamos dizer assim. E o Salmo 22 é aquele Salmo que ele diz assim: Eli, Eli, lama chamalitã, né? Uma coisa assim. E esse Salmo 22, eu só estava falando como é em hebraico, né? Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Ou seja, quando Jesus está na cruz, ele fala isso: Senhor, Deus, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Então dá a impressão que Jesus fraquejou, que Jesus, na última hora, não virou as costas para Deus, vamos dizer assim, não reconheceu a grandeza de Deus. E na verdade, quando ele está na cruz e ele começa a recitar, a falar isso, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava recitando o Salmo 22. Esse Salmo 22, sabe como ele é conhecido? É o Salmo da identificação do Messias.
Nossa, é de arrepiar, né? É de arrepiar. É o salmo da identificação do Messias. E quando você lê com mais calma ele, Fábio, Eu tô arrepiado. você vai ver que tem um determinado momento que fala assim, é um salmo profético esse. Esse salmo foi escrito por Davi 800 anos antes. E num determinado momento ele fala assim, que os soldados tiravam a sorte para ver quem ficaria com as suas vestes. Entendeu? Tem um determinado momento que fala isso. E é um salmo todo profético, e é um salmo da identificação do Messias. Então quando ele está lá na cruz, ele está se identificando como o Messias. Entendeu? Por isso que eu me lembrei dessa passagem. Eu acho que essa foi a resposta mais perfeita que eu já vi até hoje na minha vida. E foi o que eu pensei na hora que eu li. Foi o que eu pensei na hora que eu li. E o batismo também coincide, não? É verdade. O ministério de Jesus inicia-se toda a história daquele 3 anos e meio, inicia-se, eu creio, com essa passagem do batismo. A partir desse momento ele é conhecido e apresentado, né, como Messias. Na verdade, Marcos, esse ocorrido com João Batista, Jesus já era conhecido, Jesus já tinha provocado os seus feitos, né? O ponto de partida da missão do Mestre é considerado como as bodas de Canaã. No milagre das bodas de Canaã, que teve o casamento, né, que é aquela história da transformação da água em vinho, aquela coisa toda. Então esse é que foi o ponto de partida, porque até então Jesus ainda não tinha se unido com os seus discípulos, né, com os mais próximos, o Pedro, Tiago, Mateus, né, João, etc. Até porque, tem razão, Marcelo, até porque não há uma ordem cronológica nas Escrituras. Não. Né? Há um cronológico exatamente não. Exato. Mas tem até aquela situação dos seguidores de João Batista passam também a seguir o Mestre. Então dá a entender, Marcelo, a sua resposta foi tão bela, né, que eu não quero acrescentar absolutamente nada nela, só quero firmar na minha cabeça. Então dá a entender que esse batismo, né, simbolicamente falando, era um renascimento da humanidade, um renascimento, uma transformação que ele estava ansioso por causar. Exatamente. E quando você analisa a eternidade, Jesus é governador planetário. Quando você analisa a eternidade, 2000 anos é o quê? Nada. 2000 anos é muito pouco. Né? E mesmo assim, 2000 anos, quanto que o planeta não progrediu? Nós somos 7 bilhões de habitantes hoje. Né? Você quer ver um cálculo rasteiro? O nosso país tem 200 milhões de habitantes. Vou arredondar, quase 210, né? Mas vamos arredondar para 200 milhões de habitantes. Sabe qual a população penitenciária do Brasil? Não. 600 mil presos. 200 milhões ao universo. 200 milhões, 600 mil. Vamos supor que o número tem 600 mil, mas deveria ter 3 vezes mais. Então seria 1.800.000. Põe 2 milhões para arredondar. Vamos arredondar para 2 milhões, entendeu? Quanto que é 2 milhões no universo de 200 milhões? 1%. 1%. Se você tirar velhos, né? Velhos e crianças, né? Velhos que eu digo assim, velhos inválidos, crianças, que a possibilidade de cometer crimes é muito baixa, né? Então, esse número, o universo seria de 150 milhões, né? Porque criança tem uma parcela grande, né? 150 milhões. 2 milhões? 2 milhões presos no universo de 150 milhões. Então seria um pouquinho mais, né? Seria 2,5%, 3%, 2%, alguma coisa assim. Então, quer dizer, mas só que 95%, 98% é de pessoas boas. Entendeu? É de pessoas boas. Que deveriam ser melhores, né? Nós deveríamos ser melhores. Então, é nesse sentido que eu estou dizendo, né? E sem contar o tempo, né? Que o tempo que é 2.000 anos. E quanto que já houve de progresso?
É que a nossa visão é imperfeita, né? Sim, sim. Então, aí a gente pode entender a primeira frase, né? Então eu vim para lançar fogo à terra e eu quero que ele arda. Ou seja, o objetivo da renovação. Exatamente, é o fogo da renovação, né? Eu quero que os seus corações se transformem, né? E ele sabia muito bem que essa transformação ia ter um preço, né? Ia ter um custo, ia ter dor, né? Porque para a borboleta, para a lagarta se transformar em borboleta, ela tem que passar pelo casulo, né? Para a águia trocar o bico, ela tem que subir lá no alto do penhasco e tirar o bico dela na pedra. Me lembra muito a forja. Forja. Para você forjar o metal, você precisa muito fogo e muita pancada também. A estátua, né, o cinzel, a madeira. Sempre, você vê que é sempre causado, não é uma forma muito leve, assim, não é uma coisa assim de transformação. Sempre as transformações elas são mais fortes. A terra, então, para ela ficar propícia para receber a semente, ela precisa ser rasgada, né? Sim, então nós precisamos da espada mesmo, né? Simbolicamente falando, né? Na briga com as nossas inclinações, com as nossas tomadas para o erro, com as nossas vícios e com as nossas ilusões, muitas vezes a gente precisa da dor da espada para nos descristalizar, né, no erro. Então, simbolicamente, como Jesus é o mestre, né, para ensinar, né, ele simbolicamente é perfeita essa frase: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Tem um psicólogo que ele diz assim, né, que é o famoso TBC, né? TBC não é Teatro Brasileiro de Comédia. Acho que nem existe mais, né? Eu acho que não. Acho que não existe mais, mas na década de 70, na década de 80, sempre tinha lá, né? Hoje tem espetáculo, a gente via na TV, né? Espetáculo tal no TBC, Teatro Brasileiro de Comédia. E o psicólogo Adão Nonato, ele diz assim que TBC é tira o bumbum da cadeira, saia do comodismo, né? Então essa que é a guerra real nossa, né? De sair do comodismo, de aceitar o convite que Martin Luther King faz quando ele diz que ele não se preocupa com os maus. Os maus, ele conhece os maus. Ele se preocupa com a timidez dos bons. Que ele sabe que os maus são audaciosos e intrigantes. E aí eu te pergunto, será que nós não deveríamos copiar os maus na sua audácia e na sua intriga? Não intriga de fazer fofoca, na sua intriga de fazer prosperar o bem. Nós somos maioria. Nós somos maioria, poxa. 95% só no nosso país, 95% da população brasileira são pessoas voltadas para a prática do bem, para a prática do amor, da justiça. Por que nós vamos nos cambiar pro mal, para a delinquência? Entendeu? Então, eu acho que essa figura aí de tirar o bumbum da cadeira, ela é uma figura assim que mexe muito comigo, sabe? Realmente. Acho que quando Jesus convoca Saulo ao trabalho, né? Evidente, ele chama aquele que tinha primeiro uma personalidade muito forte, né? Que é aquele que iria fazer barulho. Com certeza. Né? E se ele convoca um que tá bom assim e tal, Jesus falou isso mesmo, e não sairia dali, ficaria ali mesmo em Jerusalém ou nas imediações, em Tarso, sei lá onde. Não, simplesmente eu vou fazer barulho, eu quero que todos saibam sobre isso que eu vou dizer, sobre isso que eu aprendi. E da mesma energia com que ele tratava, coragem que ele a energia com que ele tratava os cristãos, ele a mesma energia, a força. Ele falou: agora eu vou usar
a favor do Cristo. Então Cristo convocou a pessoa certa, né? Convocou a pessoa certa. A pessoa que falava 4 línguas pelo menos, né? 3 ou 4 línguas. Pessoa super preparada, tinha um conhecimento para a época avançadíssimo. Que não teve medo. Exatamente. E tirou o bumbum da cadeira. E que colocou em prática a profecia de Estevão, né? Porque Estevão falou para Abigail, Saulo é bom e generoso, olha só. Quando Saulo é bom e generoso, defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer Jesus, defenderá com a mesma intensidade, com a mesma força. Como pode ele ter tido essa sacada ali na hora, né? À beira da morte. Parece que ele sabia que isso ia acontecer. E à beira da morte. Ou seja, agora não tem muito a ver com o estudo, mas me dá a impressão que dentro do plano descritivo da missão de Estevão, um dos itens que estava lá era assim, olha, o seu convívio com o Saulo de Tarso vai ser crucial para a conversão dele e para o trabalho que ele vai executar. Então Estevão parece que reencarnou sabendo dessa missão e o que ia acontecer com o Paulo, né? E me faz lembrar também, que eu não entrando, está saindo um pouquinho do assunto, mas é que esse livro é muito bom, né? Falar sobre ele. Quando o Estevão está na casa do caminho e ele faz a preleção, é o orador, e Saulo estava presente, de certa forma ele viu naquela pessoa uma pessoa especial. Claro que estava falando tudo ao contrário do que ele acreditava, mas ele cativou. Ali começou. Ele falou, aquele cara é uma ameaça. Mexeu com a estrutura dele. Mexeu com a estrutura. Porque é uma coisa tão forte que Saulo fala naquele momento, e ele estava como um espectador, né? Que eu não sei se é aquele momento, uma coisa forte que Estevão falou. Contra-argumentar. Uma coisa forte que Estevão falou. Sim, que Estevão falou. E Saulo estava como ouvinte. Exatamente, eu não falei isso. É que você falou o contrário, né? Não, tudo bem, fica tranquilo. Posso tentar trazer para o assunto de volta? Opa, a gente estava falando da espada, que aí no item 16 do Evangelho, nesse capítulo, fala assim: quando Jesus disse, não penseis que vim trazer a paz, mas a divisão, o seu pensamento era o seguinte: não penseis que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, para as quais o meu nome servirá de pretexto, porque os homens não me haverão compreendido, ou não terão querido compreender-me. Os irmãos separados pelas suas crenças lançarão a espada um contra o outro, e a divisão se fará entre os membros de uma mesma família, que não terão a mesma fé. Vim lançar o fogo na terra para consumir os erros e os preconceitos, como se põe fogo num campo para destruir as ervas daninhas. E anseio por que se acenda, para que a depuração se faça mais rapidamente, pois dela sairá triunfante a verdade. A guerra sucederá à paz, ao ódio dos partidos, à fraternidade universal, às trevas do fanatismo, à luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade, que virá restabelecer todas as coisas, ou seja, que dando a conhecer o verdadeiro sentido das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão enfim compreender. Porá ter uma luta fratricida que divide os filhos do mesmo Deus. Cansados, afinal, de um combate sem solução, que só acarreta desolação e leva o distúrbio até mesmo ao seio das famílias, os homens reconhecerão onde se encontram os seus verdadeiros interesses no tocante a este e ao outro mundo, e verão de que lado se acham os amigos e os inimigos de sua tranquilidade. Nesse momento, todos virão abrigar-se sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra, segundo a verdade e os princípios que vos ensinei. Lindo, né? Kardec. Massacre, né? Podia ter falado assim, né? Quando falou, né? Ficava mais fácil pro pessoal na época, né? Ficava mais fácil para entender.
Mas quando vocês falam, né, que a gente estava falando Paulo e Estevão, e o Guilherme, vamos voltar para o tema. Mas é interessante, Guilherme, porque Paulo e Estevão é bem paz e espada, né, que representou, né? E um dividindo e o outro aproximando. E eu até comentei num programa anterior, não sei se o nosso querido Fábio estava, não sei se vocês vão se lembrar, mas imaginem vocês que Estevão não tivesse sido assassinado, né? Então ele seria cunhado de Saulo, né? Porque Saulo ia casar com Abigail, e eles, irmanados, iam propagar o evangelho com tranquilidade, unidos, né? O Saulo tendo convencido o Sinédrio, olha só a situação idealizada, né? O Sinédrio pacificado, aceitando as ideias do mestre, e Saulo comandando o Sinédrio, e junto com Estevão. Imagina, que você acha que isso seria possível? Impossível. De concretamente se estabelecer? Agora, olha só como que é a sabedoria de Deus, a sabedoria de Jesus, que estamos muito distantes de compreender. Bom, era para eles trabalharem juntos. Como nós demos a oportunidade e eles não aceitaram, aí, após a conversão de Saulo, após todos aqueles 3 anos que ele ficou no deserto, após o período de pregação inicial, num determinado momento, Paulo já tinha mudado o nome, né, de Saulo para Paulo. Num determinado momento, Paulo sente a necessidade de ajudar mais e mais pessoas, e ele entra em conflito consigo próprio, porque ele não conseguia ajudar todo mundo. Aí, quando ele entra em conflito, ele faz uma oração lá na igreja de Corinto, e quem foi que apareceu? Ele. Com E maiúsculo. Jesus de novo aparece para Paulo e diz que era para ele usar o poder do Espírito, os poderes do Espírito. E aí, não satisfeito, ele ainda explica, né? Ou seja, escreva para as várias comunidades, os de bom senso entenderão as suas palavras e os seus ensinos. E aí é que eu entro, né, na missão, Estevão. E você será auxiliado por Estevão, porque Estevão estará mais próximo de ti. Ou seja, quando Estevão acaba trabalhando junto com Paulo, entendeu? Junto com Paulo. Então aquilo que era para ser, se Estevão não fosse assassinado, aquilo que era para ser materialmente, passa a ser espiritualmente. Estevão trabalhando espiritualmente com Paulo através da mediunidade. Então dá para perceber que Estevão era um instrumento de Jesus para a alavancagem de Paulo. Sim. Então a gente vai fazer uma pequena viagem aqui na maionese. Nós temos aqui como referência para nós Emmanuel, né? Emmanuel tem como referência para ele Paulo de Tarso. Paulo de Tarso tem como referência Estevão para Jesus. Ou seja, Estevão já está lá na esfera do Cristo. Ele é muito puro desde o início, né? É como Estevão é de uma pureza impressionante. E é interessante que ele fala, né? Esses conceitos que vêm das cartas de Paulo, inspiradas por Estevão, são conceitos da esfera do Cristo. Vamos fazer... desculpa, pois não. Parece que Estevão tinha dentro dele o cristianismo, sem ter lido Deus, por exemplo. Não, sem ter conhecido, né? Sem ter conhecido o Cristo. Sem ter lido como Paulo leu e foi tocado por aquela leitura também. Exatamente. Porque desde o início... Mas o Estevão, quando ele chega na igreja do caminho, viu, Marcos, lá no comecinho, quando ele foi ajudado e tal,
o Pedro já tinha algumas anotações do Evangelho de Mateus. E o Estevão teve acesso a essas anotações. Não teve, mas assim, a gente vê no início, o pai dele revoltado com a coisa. Ele já tinha o coração transformado. Ele já tinha o coração transformado, que ele falava, você tenha paciência. Sem dúvida. Enfim, ele já tinha um coração. Ele já era evangelizado. Já era o espírito dele, vamos dizer. Evidente que depois, com as leituras que ele fez, aí melhorou ainda mais. Aí ele começou a falar sobre aquilo, né? Exato. Né? Tanto é que tem um determinado momento que o Estevão, o pai dele, o Jochebed, queria ir lá com o governador lá de Corinto, né, o prefeito, entre aspas, de Corinto, queria tirar satisfação com ele, por causa que o prefeito estava tirando a propriedade dele. E antes dele ir conversar com aquela autoridade, né, romana, ele pega, olha, antes vamos ler o que diz as Escrituras, né, porque eles tinham esse hábito de ler as Escrituras quando estavam diante de uma situação aflitiva ou de uma situação duvidosa. E quando eles consultam, quando Estevão consulta as Escrituras, não sei se Abigail estava presente, acho que estava presente também. Quando consulta as Escrituras, a mensagem que vem era assim, ó, não vá falar com aquela autoridade. Era na cara. Era claramente assim. E mesmo assim o Jochebed vai falar, e aí fica um convite para os que não leram o livro para lê-lo. Ô Guilherme, vamos fazer então mais uma pausa musical e daqui a instantes retornamos com mais reflexões. O lugar mais alto para se estar, Senhor, é aos teus pés. É onde eu quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Mulheres, é claro. Declara, não sou apenas
somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus, eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Senhor. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, tu és o meu amado. Somente a ti, Jesus. Retornamos com o programa Momentos Espirituais, hoje discutindo sobre o instigante tema do capítulo 23 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Moral Estranha, não vim trazer a paz, mas a divisão. E aí, Fabinho, o que mais que você separou aí para nós aí, que foi muito legal aí, essas provocações? Você fez umas provocações aqui que nem Jesus, né? Eu queria assim trazer mais uma provocaçãozinha, que é o seguinte: nós falamos aqui, né, desse contexto histórico de conquista, né, e conquistador e conquistado, e de castas, né? E eu queria perguntar se isso tem alguma coisa a ver com os dias de hoje. Perguntar pra gente: será que hoje na sociedade brasileira, por exemplo, tem conquistadores e conquistados? E será que tem separação por castas aqui? Né? Pra gente pensar, será que é muito, muito diferente daquela época? Ou seja, será que o Evangelho perdeu a validade? Né? Será que o que Jesus ensinou ainda é válido pra gente até hoje? A gente pode aplicar no nosso dia a dia? Né? São reflexões que eu queria causar na gente. Sem dúvida, né? Nós observamos que tem a presença das mais variadas castas na nossa sociedade, mas a boa notícia é que há uma mobilidade social, não são castas fixas. Nós temos acesso, felizmente, a uma liberdade maior. Nós temos a oportunidade de escolher com mais clareza entre seguir o caminho do bem e o caminho equivocado, né? Entre uma coisa e outra. Então, Fábio, eu acho que nesse contexto da sociedade não ter aquela permanência fixa naquela determinada situação social, que nós reconhecemos que depende do esforço de cada um de nós. Nesse nosso país, a pátria do Evangelho, né, está caminhando para isso. Nós sabemos ainda que tem alguns que ainda essa divisão do grau de evolução moral de que cada um tem, né, isso também o ser humano tem seu livre-arbítrio. Então, tem alguns países que essas castas ainda existem e são muito rígidas mesmo, ainda, né? Ainda são... Mas assim, vamos trazer um pouquinho mais assim, a gente ouve falar na palavra massa de manobra hoje em dia. Pessoas que são massas de manobra, né? A gente ouve com frequência. Então, eu acho assim, graças a Deus, né, Marcelo, que não se compara
2000 anos como hoje, né, que onde as castas eram fixas, igual você falou, e hoje a gente tem mais mobilidade social, né? Isso é uma prova de que a evolução existe, né? Graças a Deus. Mas que como ainda há egoísmo e como ainda há ignorância, né, que esse domínio ainda existe, né? Porque ainda existe a ignorância e ainda existe o egoísmo, né? Então, enquanto o egoísta consegue tirar proveito da ignorância do irmão, ele vai pensar nele e não pensar no próximo, não é verdade? É verdade. Então, qual que é a solução para a gente resolver isso? Veja bem o que nós falamos aqui. Se tem egoísmo, tem ignorância, então tem dominador e dominado ainda, em níveis diferentes, obviamente. E qual que é a solução então para isso então? A solução é a reforma íntima. Sim. Né? A solução é extirpar a ignorância, né? E é extirpar o egoísmo de dentro de nós, né? Aí sim não haverá mais dominador e dominado, não haverá mais castas, etc. Eu gosto de uma reflexão que o Haroldo falou. O Haroldo falou assim: será que se nós pegarmos o Brasil e mudarmos para parlamentarismo vai dar certo? Será que se a gente mudar para a monarquia vai dar certo? Você lembra disso? Que ele falou isso? Não? Será que se a gente puser tirar o presidencialismo de coalizão melhora? Né? Será que se a gente fizer assim ou assado? Ele falou assim: quer melhorar de vez? Melhora o coração do brasileiro. Entendeu? Instrui o brasileiro. Então, instrução e amor. É isso que vai melhorar, né? Então, a verdadeira solução mesmo que o mestre estava trazendo era essa transformação. É o que o Espiritismo ensina: sabedoria e amor. É a solução para esse problema. É a solução para não haver mais separação, para não haver mais perseguição, como chama, Marcelo? Fratricida? De irmãos? Fratricida. Não haver mais espada. Para não precisar mais de espada, precisamos saber e amar. Porque a mãe que ama, mas não sabe dar doce para o filho antes do almoço, e quem sabe, mas não ama, faz bomba atômica. Então essa seria a solução para não precisarmos mais da espada. É bem lembrado. A fé sem a ciência é manca. Ou é o contrário? Pode ser. Acho que vamos lá. A ciência sem a fé. A ciência sem a fé é manca. E a fé sem a ciência é cega. A fé é lógico. Então essa era uma pequena provocaçãozinha. Tem outra provocação? Pode provocar. Provoca que eu gosto. Vamos questionar tudo. É que o Marcos começou a ler, né, do Consolador, ele me deu aqui para ler, acabou que eu não li. Ainda no Consolador de Emmanuel, a pergunta 305, que é na sequência da que ele leu, diz assim, ó: a afirmativa do mestre: por que eu vim pôr em dissensão o filho contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra, como deve ser compreendida em espírito e verdade? E a resposta veio assim: ainda aqui temos de considerar a feição antiga do hebraico, com a sua maneira vigorosa de expressão. Seria absurdo admitir que o Senhor viesse estabelecer a perturbação no sagrado instituto da família humana, nas suas elevadas expressões afetivas. Mas, sim, que os seus ensinamentos consoladores seriam o fermento divino das opiniões, estabelecendo os movimentos naturais das ideias renovadoras, fazendo luz no íntimo de cada um, pelo esforço próprio para a felicidade de todos os corações. E aqui a gente vê até mesmo dentro do povo cristão, né? Como que houve muito derramamento de sangue, até
na interpretação, como por exemplo o protestantismo, quando surgiu, né? Mesmo dentro dos que acreditam em Cristo, como que houve uma divergência, né, de interpretações e houve outra divisão, né? Exatamente. Até na questão da Inquisição, a gente vê A Caminho da Luz, Emmanuel diz que em nome de Jesus matavam as pessoas, né? Em nome de Jesus. Veja que as cruzadas, né? As cruzadas. Então matavam, e às vezes matavam aqueles considerados hereges no altar, em nome de Jesus. Jesus, se encontrar alguma coisa que Jesus, no que ele diz, que ele pede que façam isso, é incrível, como, sim, né? Por isso que é um fermento realmente, que essas palavras de Jesus, até elas não são diretas para que cause realmente esse avanço nas ideias, esse debate, né? Muitos falam, por que Jesus não fala então exatamente Não, isso acho que é o fermento da evolução humana, está aí nessas alegorias que ele coloca, né? Então a pergunta é, será que nós vamos reencarnar? Muitas vezes. Vamos reencarnar muito ainda, né? Muito. Para que o fogo faça a renovação necessária, né? Pois é. Exatamente. Tem uma obra chamada Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. É um livro muito legal, embora seja um pouco difícil, né, de lê-lo, porque tem que ter conceitos da psicologia. Mas tem alguns comentários aqui que a Joana de Ângeles faz que são bem legais, né? Quando ele se refere à espada, não vim trazer a paz, mas a espada, não vim trazer a paz, mas a divisão. Então ele diz assim: a espada referida por Jesus não seria utilizada pelos adeptos da doutrina, mas seria utilizada por aqueles que se lhes oporiam, pelos opositores, separando-os de tudo quanto amassem, de todos os laços e raízes emocionais, inclusive os laços da afetividade. Entendeu? Então ela seria utilizada pelos opositores. Aqueles que antes lhes partilhavam as ideias, a convivência, que estavam lá tudo naquele mar de calmaria, né? Naquele comodismo, os exprobariam face à decisão tomada, né? Ou seja, os exprobariam no sentido assim de se revoltariam, né? Se revoltariam face à decisão tomada, se separariam, abririam feridas profundas nas suas almas, dilacerando-lhes as carnes dos sentimentos. E eles, os seguidores de Jesus, a tudo aceitariam por honra e dedicação ao ideal abraçado. É o porco mesmo dando o bacon, né? Exatamente. O porco entra com o bacon e a galinha com os ovos. Então você vê, a galinha, ela adere à ideia. Ela é envolvida, ela adere. Agora, o porco não. Comprometido. O porco está comprometido. É aquela passagem. Será que nós estamos comprometidos? Essa é a grande pergunta. Nós estamos comprometidos com Eu sei a resposta, por isso que eu fico triste. É aquela passagem do há 2000 anos, né? Que os cristãos entram cantando, né? Há 2000 anos. Estão cantando, né? Cantando lá, quando a Lívia vai ser martirizada, né? E o senador Romano está vendo ela, assistindo. O senador Romano. Esse é outro Paulo Estevão para mim. Outro Paulo Estevão. Realmente. Você imagina, ela ficou 25 anos morando no mesmo teto com ele, mantendo aquela como é que se diz? Quando você mantém as aparências sociais, né?
aquela postura, né? Porque ela era esposa do senador, então ela tinha que manter as aparências de um casamento que não existia, ficou 25 anos sem existir. E quando ele resolve reconciliar-se com ela, ela entra na arena para se entregar a Jesus. Nossa, coisa linda. É isso que falta. Entregar a Jesus. É que o Haroldo fala assim, com a bagagem que a gente tem, né, espera-se bastante, né? Espera realmente uma entrega mesmo. E às vezes a gente faz um trabalho para o Cristo que é medíocre. Para Jesus, então, estudo de última hora. Tá falando para mim, tá? Para nós também. Falando para mim porque, né, vou dar palestra sábado e tal. Estudo de última hora. Mas, sabe, até, Fábio, eu acho que nós estamos iniciando o nosso caminho. Tomara que isso não seja uma desculpa, Marcos. Eu me vejo assim. Eu me vejo que nessa encarnação eu estou iniciando. Tá. Eu acho que eu não. Eu demorei a mas eu acho que de agora em diante, a próxima eu vou ser melhor nessa questão de espalhar um pouco mais. E assim por diante. Eu acho que isso é o primeiro passo. Eu vejo que é o meu primeiro passo. Comecei tarde, né? Há 10 anos atrás só. Então está muito bem, está rápido. Tô nada. Mas estamos no caminho. Sempre podemos fazer algo mais. Sim. A maior agressão ao Cristo é a falta de comprometimento em aplicar as luzes que se nos aclaram a existência. Ensinamos nas tribunas, mas visamos a promoção de nós mesmos. Isso dói, né? Pregamos o desprendimento, mas defendemos o interesse próprio. Proclamamos a paz, mas alimentamos conflitos. Dirigimos a instituição, mas nos entregamos ao jogo político. Exercemos o atendimento às famílias carentes, mas sucumbimos aos favores. Esses somos nós. Assumimos a direção de instituições, mas entregamos ao jogo político, né? Dirigimos a instituição, mas nos entregamos ao jogo político. Você achou ela aí, né? E a conclusão? A religião dos espíritos é o consolador prometido por Jesus. É natural, pois, que sofra perseguições, como o cristianismo dos primeiros tempos. Contudo, a maior agressão nasce do próprio meio doutrinário, quando o espírita acredita que é mais importante do que o espiritismo. Nossa, aí que tá. Entendi seu gesto. Então, nesse capítulo que você está lembrando da mensagem A Maior Agressão, que é uma mensagem 281 da obra Vivendo o Evangelho. Eu também havia separado, o Fábio, Marcos e Guilherme e estimados ouvintes, essa outra mensagem intitulada Guerra Útil, que é a guerra que nós devemos travar conosco mesmos, das nossas lutas íntimas, da superação das nossas imperfeições, da luta íntima, da superação, pelo menos do esforço para que superemos as nossas fraquezas. Excelente. Batalhe, diz André Luiz, contra os defeitos que lhe dificultam o esforço de renovação íntima. Lute contra esses defeitos. E nós podemos entender lute permanentemente. Permanentemente. Só o resto da vida. O resto da vida. O resto das vidas. Gostei de ver, viu, Guilherme? O resto das vidas. Aniquile a inveja.
a solidariedade é que serve. Ou seja, vamos parar de ficar invejando os outros, né? Não só invejando na parte financeira, como na parte social, na parte de prestígio, de posicionamento. Cor da grama. Elimine a hipocrisia. A sinceridade é que conta. A sinceridade é um negócio que é impressionante, né? Tem uma vez eu vi um comentário que é assim: olha, a pessoa que estava fazendo a exposição, não guardei quem é, ele falou assim: olha, fale sempre a verdade, porque se você fala a mentira repetidamente, você vai ter dificuldade de se lembrar as mentiras que você contou, né? Porque você mente para um, aí mente para outro, aí mente para outro. Agora, se você fala sempre a verdade, como a verdade é uma só, né? Então você não tem dificuldade de falar, né, o mesmo assunto, né, sobre aquele mesmo tema. Ataque o cinismo. A honradez é que convém. Vamos deixar de ser cínico, né, com aquelas piadinhas, né, que não trazem proveito nenhum, né? Destrua a vaidade, a modéstia é que vale. Então, vaidade e modéstia. Lute contra o egoísmo, a caridade é que salva. Lute contra o egoísmo, a caridade é que salva. E nesse negócio da modéstia, você sabe que ontem eu ouvi na verdade eu ouvi no YouTube uma entrevista daquela atriz Fernanda Paes Leme. Ela foi naquele programa chamado Pânico, lá da Jovem Pan. E eu ouvi uns trechos lá da entrevista que ela deu, que eu achei sensacional, viu, Guilherme? Essa Fernanda Paes Leme, ela é atriz, é modelo. Então, ela faz um programa do GNT sobre moda, mas ela não faz um programa assim que, olha, você tem que estar sempre usando roupas novas e as tendências da moda, né? Porque tem muita gente que não repete roupa, né? E ela não, ela fala que ela repete, e repete muito, inclusive, né? E é interessante que ela, por exemplo, tem uma estilista, não sei o que, McCartney, acho que é Stella McCartney, que ela, quando ela vai comprar roupa, ela gosta de comprar roupa dessa estilista. E essa estilista, as roupas que ela faz são roupas que sempre buscam, são originárias de modo da sustentabilidade, entendeu? Então são roupas que privilegiam essa parte da sustentabilidade, do reuso e assim por diante. E ela disse também que ela ganha muitas roupas. Como ela é modelo, então volta e meia ela ganha muita roupa. Então o guarda-roupa dela é um guarda-roupa lotado, né, vamos dizer assim. Só que como ela não usa tudo aquilo, o que ela faz? Ela faz um bazar dessas roupas. Lógico que é um bazar que não vai vender por R$1, né? Eu não sei quanto que vende, né? Mas são roupas que foram pouco utilizadas e mais, ela entra em contato com outras amigas que também são modelos, e essas outras amigas também doam as roupas. E aí toda a arrecadação, 100%, olha só, 100% da arrecadação ela reserva para entidades assistenciais, que ela não revelou lá na entrevista, né? Que eu acho que está certo, inclusive. Belíssimo trabalho, hein? Então você vê, né? Tem muita coisa bonita, né? Que é feita, né? Inclusive na hora, né? O Emílio até falou brincando, né? Chupa a sociedade, né? Ou seja, elogiando, né? No sentido de elogiar. Aprendam, né? Tem coisas realmente.
Até desculpa, mas não, pode mandar bala. Vou citar um caso que eu fui viajar para Minas na semana passada. Fui para Teófilo Otoni e depois na volta Governador Valadares. Mas não foi para Teófilo Otoni? Você saiu da sexta-feira aqui? Não, na semana passada. No feriado. Na segunda-feira, Belo Horizonte, cheguei de carro lá, cheguei lá de avião, aí pegou um carro, foi 8 horas de viagem até Teófilo Otoni. Você pegou um carro em BH e foi para Teófilo Otoni? 8 horas, eu tô quase. A estrada toda em obra. Toda em obra. Mas olha o que aconteceu em Você passou o caminho de Ipatinga? Você fez o caminho de Ipatinga? Isso. Só que esse continuou reto. Até Ipatinga são 4 horas. Eu queria morrer quando eu fiz esse caminho. É longe pra caramba, né? Nossa, eu não aguentava. Olha o que me aconteceu em Governador Valadares. De manhã, eu acordei cedo, precisava pagar o hotel não era negócio do cartão, tinha que ir dinheiro. Falei, pô, vou lá no banco, vou procurar um banco Itaú para sacar e tal. Fui eu e o rapaz, o representante. E aqui, eu vi de uma esquina, aí tinha uma menina assim, sentadinha assim na calçada, né? Parecia assim. Estava encolhida. Estava encolhida. Eu já olhei foi em rádio sem imagem. Sim. Perdão, é verdade. Nós estamos aqui conversando. Porque senão está natural. Encolhida. E parecia que estava lendo algo, né? Eu aqui pensando que nós estávamos conversando aqui informalmente. E aí eu, representante, nós passamos, eu observei a menina, quando me aproximei, ela estava lendo a Bíblia. Parecia que ela estava mexendo no WhatsApp, sei lá. Eu passei no banco, fui aí pro banco, até comentei com Era uma Alcione da vida. Ela estava lendo a Bíblia. Estava lendo Timóteo. Aliás. E aí passei... Você não sabe se é a primeira ou a segunda carta. Não deu pra ver, era Timóteo, que eu fui lá. Você conseguiu ver que era Timóteo. Mas são 2 cartas, né? São 2 cartas. Aí eu indo pro banco, né? Até comentei com o representante, pensei, esse mundo ainda tem salvação, né? E na volta, sacando dinheiro na volta, voltando lá, a menina estava sentada ainda. Ele ia atravessar a rua, eu falei assim, não, peraí, vamos aqui pela calçada que eu quero falar com a menina. Aí cheguei lá, bom dia, ela me olhou para cima, estava sentada na calçada, um sorriso assim, nossa, falei, poxa, olha que legal, dentro da minha mente. Aí eu falei para ela, olha, parabéns, esse mundo, eu estava comentando com meu amigo aqui que esse mundo não está perdido. E deu a impressão que você estava até no celular, falando no WhatsApp. Quando eu me aproximei, vi que você estava lendo a Bíblia. Parabéns, continue assim. Nossa, menina, foi muito legal. Eu falei, poxa, não está perdido. Legal, como você lógico. Né? Às vezes, o bem não faz barulho. Ela estava ali, né, silenciosa, fazendo a sua leitura, sozinha, sentada na calçada, uma bordinha assim de uma loja. Que coisa. E não vai ser notícia nos principais telejornais. Não vai ser notícia. Deveria ser. Muito bem. Então, amigo, bem tem que fazer barulho. Sim. Então, nessa luta que devemos travar conosco mesmos, nessa guerra útil, lute contra o egoísmo. A caridade é que salva. A caridade é que estende mãos generosas. A caridade é que nos livra do abismo. O bem que se faz anula o mal que se fez. Expulsa a violência. A calma é que ajuda. O que a violência resolve? Agora a calma resolve. A calma resolve. Quantas situações que a gente fala, não, calma, espera aí, vamos respirar, vamos pensar. Aí quando você começa a respirar, a pensar, dali a 5 minutos já tem 3 ou 4 alternativas que naquele momento anterior você não via saída para nada. Parecia que você estava enjaulado, preso eternamente. Você podia fazer alguma coisa que ia acabar com a sua vida. Ou de alguém. Exatamente. Aí dali a 3, 4 minutos que você pensou, respirou, se acalmou, as soluções se aparecem. Principalmente porque, evidentemente, nós sintonizamos com o alto, sintonizamos com os benfeitores espirituais e a solução vem. Debele a descrença, a fé
é que protege. Brigue contra a vindita, o perdão é que resolve. Extermine o ódio, o amor é que constrói. O que o ódio constrói? O ódio destrói. Destrói-se a mentira, a verdade é que defende. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse eu sei de cabeça, viu? João 8:32. Não só essa, como muito. João capítulo 8, versículo 32. Muito bom. Destrua a intolerância, a paciência, o autocontrole diante das adversidades é que socorre. Então, intolerância não, paciência sim. Derrote a cólera, a brandura é que interessa, a brandura é que deve estar em primeiro plano. Combata o orgulho, a humildade é que importa. Realmente, tudo isso é ato de guerra contra os inimigos da transformação moral entrincheirados na intimidade da alma. Contudo, é guerra útil que conduz ao bem. E por isso mesmo, com respeito a ela, não se fala em tratado de paz. Lindo, né? É guerra útil que conduz ao bem. Essa guerra útil que travamos conosco mesmos, essa guerra útil é que conduz ao bem. E por isso mesmo, com respeito a ela, a guerra útil, não devemos falar em tratado de paz. Que essa guerra tem que acontecer. Essa guerra tem que acontecer. Eu acho que isso é um pouco do que escreveu aí, o que passou o Emmanuel no 302. Sim. Guilherme, se puder ler para nós, acho que é o 302, que ele fala que essa espada, é com essa espada que a gente vai trazer, não é a paz, não digo que é a paz dentro de nós, essa mudança dentro de nós requer, significa que todas as palavras aí que André Luiz cita, destrua, combata, são palavras duras dentro de você mesmo, que você tem que, realmente é a espada. Não, você quer ver um exemplo que eu acho legal que o Rossano fala? Olha, nós temos que parar com essa infantilidade de iniciar o dia, olha só, iniciar o dia, a nossa oração inicial, pedindo para Deus, para Jesus, para os benfeitores espirituais, nos darem um dia com muita paz, com muita serenidade, para que tudo ocorra de maneira tranquila. Tenha santa paciência. É uma infantilidade isso. Sem dúvida. No nosso trabalho nós precisamos daquele chefe que a gente não suporta, e nós temos que pedir a Deus, para Deus dar muita saúde para ele, porque é esse chefe que vai me ensinar a desenvolver a tolerância, a desenvolver o perdão, e etc, etc. São essas lutas do dia a dia que nós devemos travar, né? Agora, ficar pedindo um dia calmo, um dia lá, como se fosse, né, aquela ideia do paraíso, que são os anjos andando para lá e para cá, tocando harpas com guaranias paraguaias, né? Até, Guilherme, se puder dar só reler o 304, aí um trecho dele que fala justamente isso, para a gente relembrar nesse livro O Consolador aí, o 300, acho que é 304. Jesus não vinha trazer ao mundo a palavra de contemporização com as fraquezas do homem, mas a centelha de luz para que a criatura humana se iluminasse para os planos divinos. E a lição sublime do Cristo, ainda e sempre, pode ser conhecida como a espada renovadora, com a qual deve o homem lutar consigo mesmo, extirpando os velhos inimigos do seu coração, sempre capitaneados pela ignorância e pela vaidade, pelo egoísmo e pelo orgulho. É essa luta mesmo que descreve
André Luiz. E olha Kardec, o Guilherme já leu essa parte também. Vim lançar fogo à terra para expingi-la dos erros e dos preconceitos, do mesmo modo que se põe fogo a um campo, o campo do nosso coração, para destruir nele as ervas más. E tenho pressa que esse fogo se acenda, para que a depuração seja mais rápida. Mesma coisa, né? Coisa, né? É muita sabedoria. Então agora que estamos mais maduros, vem o Consolador prometido, né? Restabelecer os ensinamentos do Mestre e incitar-nos à instrução e à caridade. É para isso que ele veio, né? Instrução e caridade. Sem a qual não há salvação. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino. Instruí-vos, eis o segundo ensino. A caridade é um amor em ação. Amar e instruir, amor e instrução. Amor e sabedoria. É que você falou agora há pouco. Exatamente. Então, e essas coisas não são conquistadas como, ou seja, não nos são dadas como que fala gift em português? Presente. Dom. Não são dádivas, não são dons que nos são dados, são conquistas. A jornada do Espírito. Né? Como diz o Haroldo, o anjo é forjado, ele não é de cristal. Forjado, e forjado representa o quê? Calor, né? Luta, dor. Então, nós devemos forjar em nós esse conhecimento e esse amor também. Mas outra coisa que eu acho legal, a gente estava comentando, né, Marcelo, sobre o Inácio Ferreira, uma leitura que eu particularmente recomendo para pessoas que já estão com uma base bem sólida no Espiritismo e não para iniciantes, para que o senso crítico esteja mais aguçado, né? E não jogar esses ensinamentos que muitas vezes são de se pensar, são de se questionar, né, para pessoas que estão começando agora, que talvez não cause mais dificuldades, mais confusão do que instrução. E uma coisa que ele fala aqui, depois da minha crítica, eu aceitei para mim, é a seguinte: que tudo bem, tá certo, vamos usar esse fogo de renovação então, porque temos muitas coisas que renovar. Mas nós temos uma coisa muito poderosa na mão, que é a chance de começar aqui e agora. Sim. Né? Isso eu sempre penso nisso. E essa não ideia... se pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas é realmente... Podemos fazer um novo futuro a partir de agora. Se tivéssemos essa consciência a partir de agora, como até eu comentei, né, que em 100 anos a população do planeta toda estará renovada. Vai ser toda trocada. Todos irão desencarnar, enfim, irão talvez até reencarnar, mas se nós não começarmos a mudar na cabeça de cada um a partir de agora, se mudarmos de fato a partir de agora, em 100 anos com certeza o planeta será totalmente diferente. Mas é verdade. O Guilherme, nessa sua atividade de coach, eu acho que você provoca uma pimenta lá, né, nos caras, não coloca? Você acende um fogo lá, né, sem eles perceberem, né? Vamos dizer assim, na condução, né, da carreira, né, que você discute lá com eles, né? Normalmente você poderia fazer uns comentários aí nesse sentido para nós? Normalmente no início do processo tem a questão do autoconhecimento, que às vezes não vem só por reflexão. Então é feita algumas entrevistas com pessoas que conhecem o profissional e é compilado um relatório e é devolvido para aquela pessoa a percepção dos outros. Tem alguns que olham e falam, não tem nenhuma novidade, eu sei de tudo isso. E tem outros que olham e falam assim, esse não sou eu. Então esse é o primeiro passo para você fazer uma transformação. E é curioso que justamente aqueles que no início falam, esse não sou eu, geralmente são os que dão um passo maior no desenvolvimento, que com um pouquinho mais de tempo eles começam a perceber, olha,
Eu conversei com a minha esposa, as esposas são ótimas, e os maridos, né? Eu conversei com a minha esposa e realmente ela deu uma lida aqui nesse relatório e ela falou assim, pô, mas eu passei mais de 20 anos falando exatamente isso e precisa alguém do seu trabalho que te... Então, começa a ter um pouco mais de consciência daqueles problemas. E aí, no nosso trabalho, a gente não tem como mudar a pessoa, né? Então, assim, eu brinco que assim, eu nunca mudei a vida nem o comportamento de ninguém, mas é a pimenta, né, que você está se referindo de fazer a provocação para ele querer mudar, né? E até a mesma maneira de mudar, ele vai descobrir a maneira, porque não é uma coisa, olha, você quer mudar isso? Então anote aí, faça A, B e C. Não é. Cada um vai fazer um processo para aquela transformação. E os processos são diferentes, né? Então funciona assim, mas é bastante curioso. O aguilhão, né? Exatamente. Aquela cutucada, né? Que é feita com classe, com amor, né? E consciência, né? Sim. Porque tem toda uma ciência por trás, né? Por isso que Jesus falou, toma cuidado com o fermento do Guilherme. Fermento do... Ele fala fermento dos fariseus, né? O Guilherme chega lá e joga o fermentinho dentro da pessoa e ele vai fazendo efeito. Né, Guilherme? Mas tudo bem, né? Lógico. Tudo bem. Essa nossa época de fariseu já ficou para trás. Já. Temos outras hipocrisias, né? Mas não essas, né? Não, mas o fermento pode ser usado para o bem e para o mal, né? No caso do Guilherme é para o bem. É bom. É fermento bom. De dentro para fora. Legal, hein, Guilherme? Legal. Bem, amigos, acho que poderíamos nos despedir. Nós ficamos agradecidos a Deus, ao Mestre Jesus, aos benfeitores espirituais pela oportunidade de levarmos adiante essas reflexões, e o nosso desejo sincero é que essas reflexões, da mesma maneira como nos causaram tanto bem, tanto impacto positivo, também sejam úteis na caminhada de tantos corações que nos dão a honra de nos ouvir. Uma boa noite a todos, até a próxima. Fábio, as suas despedidas, amigos, aquele abraço. Então, obrigado aos ouvintes. Guilherme, vou fazer diferente hoje, tá? Por favor. Obrigado aos ouvintes pela oportunidade, né? Da gente estar reunidos aqui. Obrigado a vocês, amigos aqui da mesa. Obrigado aos amigos espirituais, aos nossos tutores e maiores, pela oportunidade desse fermento, né? E dessa início de renovação que esse trabalho propicia para nós. Muito obrigado. Sim, Fábio, que eu conheço. Muito obrigado a todos os amigos, também aos ouvintes, e que esse programa, de uma maneira ao vivo, direta, gravada, através da internet, do YouTube, em vários outros canais, plataformas digitais, possam tocar aos outros como nos toca também. Cada programa a gente aprende um pouco mais, discute, lê, e a gente talvez se transforma, aos pouquinhos a gente vai se transformando, e que os ouvintes possam também chegar a essa sensação que nós temos, né, no programa, cada programa que fazemos, pelo menos da minha parte eu sinto. Eu também. Então, uma boa semana a vocês, fiquem com Deus, até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Deus quer. E aqui é o Guilherme se despedindo, viu, João? Um abração para você, pena que você não está aqui com a gente hoje, mas hoje eu dei tchau. Falei boa noite e para todos os ouvintes. Valeu, João, um abraço carinhoso, e assim como também aos demais amigos e companheiros. E até sexta-feira que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.